Estamos aqui hoje para mais um Rotary em Ação em Montenegro, com o meu mais BFF, o Lucas, da nossa catedral aqui. Depois ele vai se apresentar, vai falar direitinho quem ele é, como é que a gente se conheceu, o que eles estão fazendo. Mas como sempre eu quero agradecer muito a ajuda que toda a comunidade tem dado ao Rotary Clube de Montenegro, apoiando as nossas ações, fazendo doações. Então agradecemos muito em nome da nossa presidente, a Maglia Rosa, e de todo o clube. Muito obrigado, gente. Então, estamos aqui com o Lucas, o meu amigo. Lucas, te apresenta para nós, por favor. Então, eu me chamo Lucas, eu tenho 21 anos, eu estudo engenharia química, eu trabalho com uma empresa familiar em Terceira na TANAC e sou um integrante assíduo do Cursilho Jovem. E vim aqui então um pouquinho para contar mais para vocês sobre o que é o Cursilho, o que a gente faz e, quem sabe, até fazer um convite no final dessa entrevista. Que bom! Então, eu conheci o Lucas aí através de uma amiga muito querida também, que também é cursilista. Depois o Lucas vai explicar pra gente um pouquinho. Foi a Lica, que passou meu contato. Tem o Lucas, tem o Colombo, tem o Jair e a Raquel. Tem muita gente, tem o Laerte, tem muitos amigos na nossa comunidade aí, que, como toda a comunidade, é muito boa. Então, queria, Lucas, que tu contasse para o nosso público como que tu pode contar para a gente de uma maneira não técnica, tá? O programa aqui é bem descontraído. O que é o Cursilho? Então, só para a gente ter uma base melhor, vamos falar o que seria a origem do Cursilho, né? Por que ele começou? O Cursilho ele começou em Palma de Maiorca, na Espanha, depois de uma guerra civil que teve lá. Então, foi no final de 1948, onde eles levaram 80 mil jovens de toda a Espanha por uma peregrinação até Santiago de Compostela. E para fazer essa peregrinação até lá, eles saíram de Palma de Maiorca até Santiago de Compostela. Eles levaram 600 jovens de Palma de Maiorca para fazer mini cursos, que então seriam os cursígios, para poder passar uma mensagem e uma reflexão durante essa peregrinação até Santiago para esses 80 mil jovens. E foi algo muito bom, porque, eles estavam saindo de uma guerra civil e o que mais se tinha era corações quebrantados, pessoas sem fé, pessoas que não tinham uma perspectiva. E levar isso para todos aqueles jovens foi algo muito bom, que então ficou conhecido como os cursígios, que então veio a ser chamado de Cursilho aqui no Brasil. O Cursilho chegou no Brasil em 1962, em Campinas, chegou em Montenegro em 2005 e o Cursilho Jovem começou em Montenegro então em 2018. O Cursilho, quando a gente convida alguém para fazer um retiro, as pessoas sempre perguntam, tá, mas o que eu vou fazer nesse retiro, O que é que vai ter lá? Sempre todo mundo fica... É um acampamento? O que acontece lá dentro que não pode saber? O que a gente sempre fala é o seguinte, tu entra sexta e sai domingo. E nesse período, tu vai ter um momento de reflexão para tu entender um pouco melhor como é que tu está contigo mesmo, com a sociedade e com Deus. E eu garanto para vocês que, independente se tu vai continuar no movimento ou não, fazer o retiro, todo mundo gosta. Não tem alguém que saia que diga assim, eu não consegui, perdi o final de semana. Isso não. No mínimo, ganhei muito. Exatamente. Todo mundo sai dizendo assim, nossa, coisa boa, foi muito bom esse retiro. E muitos dizem, eu quero continuar. E muitos dizem assim, ainda não cheguei no meu tempo, Mas fazer o retiro, todo mundo adora. E o Cursilho, ele então, nós temos o pós-Cursilho, que a gente chama assim,
que seria as ações e o que a gente faz depois que a gente sai desse retiro, né? Porque, na verdade, o movimento não é feito apenas do retiro. Ele, na verdade, ele te transforma num cursilista, e o cursilista tem vários eventos que devem ser seguidos. E o cursilho, então, ele se baseia num tripé, que a gente fala, que é o tripé da oração, do estudo e da ação. O estudo, nós montamos grupos, né? O cursilho adulto, que a gente gosta de falar, é o cursilho que é feito, então, frequentado por casais, e os casais saem do cursilho e, então, entram em grupos, né? Para fazer, então, as reuniões de grupos, onde vai ter o estudo de documentos, leituras, documentos tanto do cursilho quanto da igreja, da própria Bíblia. Então, esse seria o estudo, né? O que eu posso falar apenas, assim, de uma forma sucinta, né? Deixa eu só te interromper. Às vezes a gente perde o raciocínio, por isso que eu não quero, e hoje eu não trouxe o celular junto. No Rotary, a gente tem grupos também, Rotaract, Interact, Rotaract e o Rotariano. A nossa divisão é por idade. No cursilho jovem e no de casais, não é a idade, né? É a situação... Não são por idade. Na verdade, são divididos... O cursilho adulto é um retiro separado do cursilho jovem, né? Mas nós todos somos cursilho. O cursilho jovem não é separado por grupo. O cursilho jovem é todo mundo junto, faz o grupo. As reuniões são todas juntas, entendeu? De 13, tem uma idade inicial, não? Na verdade, o retiro, né, para tu entrar no cursilho jovem, tu tem que estar na faixa de 18 a 30 anos, né? É a mesma do Rotaract do Rotary, ó. A gente meio que tem uma lógica, né? E no caso, além dessa idade, tu não poderia ser casado, né? Porque no momento em que tu é casado, independente da tua idade, de 18 para cima, tu já está, então, adequado para o cursilho adulto. E aí, então, tu vai para o movimento de casais de cristandade, que seria, então, o MCC, que é o cursilho. Só para a gente entender, sim, né? Porque eu falo melhor muito nas questões de como a gente como que a gente se agrupa, se organiza, né? Sim. Te interrompi agora, desculpa. Não. Voltando para a linha, né, de raciocínio, a gente então tem o estudo, como eu tinha dito, que a gente então é feito no grupo, e até existem alguns eventos dentro da igreja, dentro do cursilho, onde todos os grupos se reúnem para estudar sobre algo, mas isso, né, é algo que eu posso falar só dessa forma assim. Não, a gente entende. Tem a parte então da oração, que acontece também entre nos grupos, acontece nas igrejas, quando a gente decide, vamos na missa todo mundo junto, né, que é viver em comunidade. E também existem outros eventos dentro do cursilho que sustentam a nossa oração. E a parte da ação, que no caso é a parte que a gente brinca que seria a que mais chama atenção do cursilho, né? Porque é a parte onde quem é cursilista gosta de participar e quem não é cursilista também pode participar. Também pode, né? Agrega mais pessoas, exatamente, né? É até uma forma da gente mostrar para essa pessoa como é que funciona o cursilho. E né? Vou te interrompendo de novo aos pouquinhos, tá, Lucas? Uma coisa que eu vejo que tu falou dentro do cursilho, e a gente hoje nem conversou muito antes da parte teórica, né? Tu falaste na parte de estudo, e é algo, Lucas, que eu estou sempre brigando aqui no programa, que é uma bandeira minha, o estudo no sentido do conhecimento. Porque no momento que eu conheço, eu amo. E no momento que eu amo, tudo fica mais fácil. Sim. É o que eu digo de Rotary, se as pessoas dizem, tu é maluca, tu não para nunca, não sei o quê. Porque eu amo servir, porque eu conheço teoria, eu conheço do Rotary, o Rotary dá muito treinamento, e eu acredito que é nesse sentido que tu fala do estudo, não é só ler Bíblia, versículo, capítulo, João, Mateus, Lucas, não é isso, é conhecimento como um todo. Exato. Tu falou em comunidade, eu acho isso super legal, assim, eu quero reforçar isso, Lucas, porque essa é uma bandeira nossa. Como eu te falei, a ideia do programa é servir através da informação.
Então, as pessoas entendendo exatamente o que... Porque eu sei, assim, que tem amigas que têm a visão de que quando eu vou para o cursilho, quando eu vou para a igreja, tem que ler a Bíblia, tem que rezar Pai Nosso, tem que rezar Ave Maria, um pé no saco. Sim. Na verdade... Na verdade, vocês mostram pra gente o outro lado, Exato. que não é, né? A gente sempre gosta de falar, essa parte do estudo, a gente nunca estuda apenas a Bíblia. Na verdade, existem documentos que o próprio Cursilho Nacional nos passa, livros, como também tem documentos que, às vezes, diocesano, que a diocese decide mostrar um documento, às vezes é uma carta do Papa, às vezes é um livro do Papa, que traz uma forma de a gente ler e entender as atitudes que um cristão e um cursilista devem ter. Né? E essa parte que tu comentou, eu acho muito legal, do que a gente gosta de falar, né? Mostrar o outro lado da igreja, porque na verdade um dos principais motivos do Cursilho Jovem estar aqui é trazer o jovem e mostrar o que realmente é a igreja. Porque tu só pode falar que tu conhece a igreja, que tu não gosta da igreja, se tu realmente conviveu dentro dela. Porque o que tu lê na internet e tu lê as opiniões de pessoas que nunca entraram numa igreja, mas que gostam muito de atacar ela, é muito fácil. É facílimo. Mas eu quero, as pessoas, a gente sempre fala, não tem problema nenhum tu não gostar da igreja, desde que tu esteja, desde que tu tenha conhecido ela realmente, falado, não, isso aqui não é para mim, né? Porque ser igreja é estar em comunidade, é fazer parte das ações, é fazer parte de um movimento, é entender o que é ser igreja, porque a igreja não é aquele prédio que está ali com um sino. Com uma cruzinha em cima e um sino, exatamente, né? A igreja, ela está em todo local. Então, muito mais. Então, o que a gente mais tenta mostrar, principalmente para os jovens, é que, cara, tu consegue ser igreja tranquilamente e curtir da forma que tu quer curtir, das formas corretas que tem que se curtir. Ir lá no barzinho, confraternizar com os amigos, escutar uma musiquinha, ir lá na nossa beira do rio tomar um chimarrãozinho, uma cerveja. Quer fazer né? festa, pode fazer, quer tomar uma cerveja, tu pode tomar, não é porque tu está dentro da igreja que tu não vai poder fazer nada Pode disso. cortar o cabelo, pode cortar o cabelo, quer fazer tatuagem, não é isso que... Tatu. Exatamente, o cursilho e a igreja não está aqui para te barrar nesse sentido, na verdade está aqui para te mostrar um caminho que tem que seguir, que assim, desde que tu se tu pega uma leitura, um evangelho, ou até mesmo alguma carta de algum apóstolo, tu vai perceber que tem muitas coisas que foram escritas há não sei quantos mil anos atrás e são muito super atuais. Por quê? Porque o ser humano sempre foi igual, o mundo sempre foi igual. Não muda tanto, Nunca né? muda. Então, na verdade, a gente está aqui para mostrar que tem como ser igreja tranquilamente, sem tu perder algumas coisas boas, né? Igreja é chatice. Não é. Entra primeiro, tenta te informar para depois a gente ver se realmente tu vai achar chato, né? Prova primeiro, eu digo, a igreja é que nem Rotary, que nem água do rio cair. Bebeu, repete direto, não tem jeito. Lucas, infelizmente, nós vamos ter que tomar uma aguinha agora, vamos fazer um break. Eu te falei que ia ser pouco tempo para nós. É sempre assim, todos convidados, é pouco tempo sempre. Nós vamos fazer um break do nosso Rotary em Ação em Montenegro com o nosso amigo cursilista, o Lucas, que faz parte de um grupo maravilhoso da nossa comunidade, que, como eu já falei antes, tem mais gente, fiz grandes amigos nesse grupo de cursilistas aí. Eu já ia na igreja, mas não estava me envolvendo com esses meninos maravilhosos aí. A gente já volta depois do intervalo.